Oi gente, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a este vídeo. Já de antemão vou pedir desculpa pra vocês, primeiro pela demora de vídeos, né, me lembrei disso agora, faz uns dias já que eu tô sem gravar vídeo. E também, gente, por esse cenário aqui, né, nada com nada, aqui no quarto eu tô sentadinha no chão. Mas eu tô gravando esse vídeo à noite, então por isso tá um pouco escuro, a qualidade tá um pouco ruim. Mas tudo bem, porque eu queria vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Pra quem não me conhece, poder me conhecer um pouquinho melhor e eu contar a minha experiência, como foi casar com 15 anos, gente, sim. Eu casei aos 15 anos. Hoje e não é comum, assim, dependendo do mundo em que a gente vive, né? E não é comum casar aos 15 anos. Tem gente que conhece poucas pessoas, não vê muito casamento aos 15 anos, mas a gente que casa mais nova, a gente acaba conhecendo muitas pessoas que também casaram com a mesma idade que a gente, né? E foi o meu caso, eu conheci muita gente através do YouTube que casou com 14, 15 anos e também tiveram filhos cedo, né? Assim como eu. Mas enfim, vou contar tudo aqui pra você nesse vídeo, como que foi e se eu me arrependi de ter casado aos 15 anos. Hoje, olhando pra trás e vendo que eu casei com 15 anos, vendo a maturidade que eu tenho hoje, que eu tinha naquela época, eu realmente, hoje eu acho muito cedo, né? Hoje eu vejo assim que eu não tinha maturidade suficiente pra casar aos 15 anos. Eu achava que eu tinha, né, gente? A gente acha que a gente tem, mas a gente na verdade não tem. E realmente as pessoas têm razão, assim, que a gente não tem maturidade suficiente pra isso. E realmente eu não tinha maturidade suficiente, assim, pra saber o que era um casamento, como que funcionava um casamento, eu não sabia nada. Eu só sabia que eu gostava do Kelvin, que eu amava ele, que eu queria morar com ele e era isso. Então, assim, não foi aquela coisa planejada, a gente casou no papel. Não, até porque até hoje eu não sou casada no papel ainda, gente. Não sou, estou esperando por esta bênção, vai chegar em nome de Jesus. Mas a gente simplesmente, assim, foi morar junto. E nem foi um morar junto, assim, numa casa que a gente alugou, não. Foi um morar junto de, tipo, eu saí da minha casa e fui morar na casa dos pais dele. Então, para mim foi uma diferença, assim, foi uma mudança muito grande na minha vida, né? Eu estranhei muita coisa. Caleb tá me chamando. Os pais do Kelvin, eles têm, né, um estilo diferente de vida do que eu tinha, né? Do que eu e a minha avó tinha. Sempre foi só eu e a minha avó, minha bisavó no caso. E a gente tinha um estilo de vida muito diferente. Então, quando eu me mudei pra casa deles, era muito diferente. Primeiro, porque antes eu era filha única, digamos assim, né, da minha bisavó. Algumas vezes o meu irmão morou com a gente, mas assim, sempre foi mais eu e a minha avó, sabe? A maior parte das minhas lembranças sempre é eu com a minha avó, só nós duas. Então, assim, quando eu me mudei, eu já eu deixei, assim, de uma hora para outra de ser filha única. Eu não tinha responsabilidade nenhuma. Tipo, hoje, assim, eu olho assim, gente, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Nem o Kelvin não sabia. A gente não sabia onde a gente estava se metendo. Essa é a verdade, a gente não sabia de nada, assim, sabe? E o pai e a mãe do Kelvin tiveram que arcar com muita coisa, com essa escolha que a gente fez, sabe? A gente não pensou nisso, né? A gente não pensou em nada disso. A gente só. Ele queria que eu fosse morar na casa dele e eu, simplesmente assim, sem saber de nada, fui, sabe? Assim, às cegas. Então, eu acredito que foi muito difícil para os meus sogros, né? Principalmente para o meu sogro que sustentava a casa. O Kelvin trabalhava, mas não era sempre que ele trabalhava, então, tipo assim, foi complicado. Eu trabalhava, mas o meu salário era muito pequeno e querendo ou não, tipo assim, o Kelvin me levou pra casa dele, digamos assim, sabe? Então, assim, eu tinha algumas contas com o dinheiro que eu tinha, né? Eu tinha duas contas que eram fixas,
que eram de R$ 100 e poucos. E o resto, assim, eu queria gastar pra mim, eu queria gastar comigo, porque era meu primeiro emprego, né? Meu primeiro dinheiro, então eu queria gastar comigo. Coisa que na casa da minha avó era isso que eu faria, né? E lá não era isso que eu deveria fazer, que eu tinha que fazer. Eu fazia, mas hoje eu entendo assim que o Kelvin deveria ter se esforçado mais. Ele também entende isso hoje, que ele deveria ter se esforçado mais. A gente deveria ter pensado melhor quanto a isso. A gente foi irresponsável nessa parte, né? Então, sempre quando alguém vem me falar que vai morar junto e tal, eu sempre falo, é importante conversar sobre a parte financeira, sabe? Como que vão se manter, né? Não ficar contando com a ajuda de ninguém, porque, assim, às vezes a família ajuda, mas tu não pode contar com isso, eu vou ir porque eu sei que a minha família vai me ajudar. Não, tu tem que contar contigo e com o teu marido, e é isso. E pensar sobre filhos, quer ter filho agora? Não quer? Tipo, sabe? Pensar sobre essas coisas também, porque às vezes acontece de vir filhos logo que tu vai morar junto. E aí, faz o quê? Sabe? Então a gente ficou 1 ano morando com os pais do Kelvin. E depois o meu irmão tava morando com a minha avó nesse tempo. E aí depois a minha mãe levou o meu irmão embora, né, morar com ela. E aí a gente ficou naquele impasse, né? Tipo, de ficar lá na casa dos pais do Kelvin ou ir morar com a minha avó. E aí a minha avó passou mal umas 2 vezes e eu tive que ajudar ela. E aí eu comecei a ficar um pouco nervosa, assim, sabe? Com o fato da minha avó estar sozinha. E aí foi então que o pai do Kelvin mesmo aconselhou que a gente fosse morar com ela para que ela não ficasse sozinha, né? Porque a minha avó já era de idade e ela é ainda mais de idade hoje. Então ele mesmo aconselhou, né? Principalmente o Kelvin, porque ele tava, digamos assim, na zona de conforto dele. Ele tava na casa dele, eu que tava fora da minha casa. Então, pra ele, assim, ele queria continuar na casa dos pais dele, né? E eu queria ir pra minha avó. Então o pai dele disse assim: não, peguem, arrumem as coisas de você, se ajeitem, conversem, né, com a avó da Sara e vão morar junto com ela, porque ela não pode mais ficar sozinha. Uma hora ela precisa e não tem quem ajude ela. Então foi isso que a gente fez, né? A gente pegou, depois de 1 ano, fomos morar com a minha avó. E aí muita coisa mudou também, né? Então, assim, a gente teve uma caminhada bem grande. E agora falando do nosso casamento em si, um grande testemunho assim que o Kelvin tem e que eu tenho também é que o Kelvin antes ele era usuário de drogas. E eu, né, tava indo para esse caminho também, né? Não posso mentir ou negar isso porque eu tava indo para esse caminho também. Tava afastada da igreja. Então, assim, a gente brigava muito no começo, mesmo depois de ter decidido servir a Deus, né, ir para a igreja, a gente mesmo assim ainda brigava muito, porque eu era muito nova e ele ainda estava aprendendo certas coisas, ele tinha abstinência de algumas coisas, então, acho que é abstinência, né? Acho que é. De algumas coisas, então assim, foi complicado não só para um, mas foi complicado para nós dois, para lidar com as coisas que a gente estava sentindo aqui dentro, com a forma de colocar para fora que a gente não sabia como colocar. Eu tinha as minhas questões, ainda estava sofrendo com a depressão ainda, o Kelvin pegou boa parte ainda de toda a minha questão com a depressão e tudo mais. O Kelvin pegou aí uns 2 anos ainda, e das crises de ansiedade, de choro, enfim. Então, assim, a gente tinha as nossas questões que a gente já tinha antes de ter um relacionamento, né? Então, para nós dois foi muito complicado isso, porque a gente sabia que a gente teria que dividir um espaço, que a gente teria que se conectar, porém a gente não sabia lidar com tudo isso. Então foi difícil, tiveram muitas e muitas brigas. E ao longo do nosso relacionamento, não vou falar assim que algumas vezes não deu vontade de abandonar tudo e seguir cada um caminho. Com certeza, mas a gente se manteve firme ali, sabe? Mesmo brabo, mesmo brigando, a gente se manteve forte ali.
E não porque alguém falou ou porque, ai, deram um conselho pra nós e a gente seguiu. Não, sabe? Porque a força veio de Deus, porque foi Deus que uniu a gente. Então, assim, em tudo foi Deus que nos sustentou, sabe? Hoje eu vejo que, às vezes, por ele ou por mim, a gente não estaria junto, sabe? Porque a gente achou que não daria certo. Mas Deus achou um meio de nos manter juntos, num mesmo caminho, sabe? Não, conectados, sabe? Juntos. Então, assim, eu vejo hoje em dia que foi muito Deus, assim, que nos sustentou, porque a gente sozinho não conseguiria aguentar, talvez, tudo que a gente aguentou, porque a gente fala, vocês não passaram por nada ainda. Só a gente, na realidade, só o casal em si sabe o que já enfrentou, porque às vezes a parte financeira ou a parte material não é o mais difícil. Na grande maioria das vezes, o material, a parte financeira, ela não é tão difícil assim, sabe? Claro que hoje em dia, para muitos casais, um dos maiores motivos de separação é o financeiro. Mas para nós, não era a parte financeira que era mais difícil, sabe? Se a gente passasse aperto, para nós, tava tudo certo. A gente ficava preocupado, mas nada que nos afastasse. Inclusive, todas as vezes que a gente teve dificuldade financeira, a gente se aproximou mais ainda do que nos afastamos, né? Para nós, graças a Deus, assim, louvado seja Deus por isso, a gente nunca se afastou em momentos de crise financeira, assim, sabe? Então, para nós isso nunca foi um problema. Os nossos problemas eram mais sentimentais, era mais. E até hoje, assim, ainda a gente tem alguns problemas com isso, mas hoje em dia a gente sabe lidar melhor com isso e a gente para mais para pensar sobre essas coisas. O modo de se expressar, de colocar para fora, né? Hoje em dia, assim, hoje eu posso falar que a gente tá na melhor fase do nosso casamento, assim, de todos esses anos que a gente esteve juntos. Já vão fazer 5 anos que eu e o Calvin estamos juntos. E hoje, assim, é uma das melhores fases que a gente tem. Que a gente sabe, a gente não briga tanto. E se a gente briga, a gente para pensar. Hoje em dia, assim, eu sou bem estressada. Hoje em dia, eu oro muito por isso, para que Deus, sabe, faça a obra em mim. Porque eu sei que às vezes é culpa minha, né? Eu não dou o braço a torcer ou eu não cedo. E isso é bem importante, sabe? Um dos dois sempre tem que ceder, sabe? E não tô falando aqui que quem tem sempre que ceder é a mulher. Não é sobre isso, sabe? Mas é ver o que é melhor pros dois. Ai, porque hoje em dia falam tanto sobre a mulher que, tipo, parece que todo o direito é da mulher e o homem não tem direito nenhum, não tem voz, não tem nada dentro de um relacionamento. A mulher é super poderosa, a mulher consegue sustentar tudo e, enfim, né? Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mas querem colocar a mulher como centro de tudo, assim, sabe? E às vezes não é isso, sabe? Então, assim, a mulher faz uma boa parte? Faz. Mas, por exemplo, eu, sem o Kelvin, eu acho que, gente, eu não sou nada assim, sabe? Porque eu sou muito dependente dele e ele é muito dependente de mim. No nosso relacionamento, a gente é muito dependente um do outro. Ele é dependente de mim para cuidar do nosso filho, por exemplo. Eu sou muito dependente dele porque ele me ajuda na casa, porque ele cuida das finanças, que eu não sei nada, entende? Então, assim, uma mão lava a outra, entende? Então, claro que tem coisas que a gente ainda tem que resolver, organizar, com certeza. Com certeza, perto de muitos casais a gente tá pouquíssimo tempo junto. Claro que 5 anos não são 5 meses, né? São 5 anos junto, 5 anos evoluindo com certeza, assim, a mentalidade. E se hoje, assim, eu puder te dar um conselho, aproveita mais o teu tempo, assim, cada um na sua casa, sabe? O tempo de namoro. A gente teve pouquíssimos meses, assim, poucos mesmos, uns 3, 4 meses. E aí já fomos morar junto. E hoje em dia era uma coisa, assim, que eu não faria, sabe? E morar junto tão rápido. Eu nem de perto faria isso, gente. Nem de longe, nem de perto, não faria isso. Não que eu me arrependa, tá? Eu não me arrependo disso, porque arrependimento, se arrependimento matasse, não estava tudo morto, né, gente? Mas, se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, com certeza eu faria diferente.
Mas eu entendo que tudo foi por Deus, foi a vontade de Deus, então, né, foi feito como Deus queria. E graças a Deus hoje a gente tá aqui, firme e forte, cuidando do nosso filhinho, construindo uma família muito linda, adquirindo as nossas coisas. Claro que com muita ajuda da nossa família, né? Da família do Kelvin, da minha avó, da minha família. Não só em coisas materiais, em coisas materiais também, mas também em oração, né? Tem muitas pessoas com certeza oraram pela gente, que nem a gente imagina que um dia, né, incluíram a gente nas orações, mas com certeza incluíram. E Deus com certeza ouviu essas pessoas, ouviu a nossa oração também. E por isso hoje a gente tá aqui, né, construindo essa família, a nossa família. É por isso que eu ainda não desisti do canal do YouTube, por isso que eu ainda não desisti disso, porque eu sei que Deus tem um propósito aqui. É por isso que o Kelvin ainda, sabe, nunca desistiu, sempre foi muito forte de trabalhar sempre mais que um serviço, né? Porque para quem não sabe, ele trabalha na firma e trabalha nos caminhões também, descarregando o caminhão. Então, sim, gente, é complicado, às vezes é difícil, às vezes eu, assim, não converso muito sobre as questões sentimentais minhas, eu não gosto, mas às vezes eu fecho os olhos assim e choro, sabe? Às vezes sozinha eu penso, meu Deus, eu poderia ser mais grata ainda, porque Deus nos sustenta, Deus sustenta o Kelvin para dar força para ele, física, para que ele possa dar o melhor para nossa família. Não é. Nós não somos ricos, somos pobres, óbvio, mas a gente não passa fome. A gente tem uma casa muito linda, né? E claro que não é nada de luxo, nada disso, mas a gente tem um teto sobre a nossa cabeça. A gente tem uma cama para dormir, o nosso filho tá bem vestido, a gente tem roupa, a gente tá com o nosso armário cheio de alimento, a nossa geladeira cheia de alimento, cheia de coisinhas gostosas pro nosso filho. Então, às vezes eu paro e penso assim que mesmo agradecendo, porque eu agradeço muito assim, a Deus, sempre em pensamento, eu tô tentando sempre agradecer por tudo, mas ainda assim, mesmo muitas vezes agradecendo, eu ainda sou ingrata. Sou ingrata porque, gente, quanta coisa Deus me deu, assim, sabe? Quanta coisa que eu sonhei, principalmente na minha gestação, quanta coisa que eu queria pro Caleb, e a minha condição nunca que eu ia poder adquirir, e quando eu ganhei o Caleb, eu tinha, sabe? Então, assim, ó, Deus fez muitos milagres na minha vida, muitos milagres na vida do Kelvin, muitos milagres através da vida do Caleb, né? Através da vinda dele, através da gravidez, através do nascimento do Caleb. Muita gente pode não entender, pode falar que, ai, tu teve filho muito novo, por que que tu não esperou? Mas os planos de Deus, eles são perfeitos e muitas vezes a gente não entende no momento. Mas passa o tempo, sabe? A gente amadurece e a gente acaba entendendo que o que Deus faz realmente é muito perfeito. E a gente só tem a ganhar, sabe? Seguindo os planos de Deus e aceitando aquilo que Deus quer para nossa vida, sabe? Então hoje em dia eu vejo assim e falo para Deus que eu não quero viver a minha vontade, sabe? Por mais que às vezes a carne ela seja relutante contra o espírito, mas que eu nunca quero viver a minha vontade, que eu nunca quero viver, sabe, sobre aquilo que eu quero fazer ou ter. Não, eu quero viver aquilo que Deus quer pra mim, porque eu sei que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E com certeza, assim, eu e a minha família a gente tem experimentado da boa e agradável vontade de Deus, assim, sabe? Às vezes a gente não tem noção disso, às vezes a gente é ingrato mesmo. E eu com certeza posso ser muito mais grata do que eu sou hoje por tudo que eu tenho. Mas com toda certeza, assim, da minha vida, a gente tá vivendo a boa vontade agradável, perfeita vontade de Deus, sabe? A gente quer melhorar de vida, com certeza. Quem que não quer melhorar de vida? Quem que não quer ter uma condição melhor, né? Pra dar do bom e do melhor pro seu filho, pra poder viver coisas legais, pra poder comer o que gosta. Gente, todo mundo quer. E a gente também quer. E é pra isso que
o meu marido luta tanto, todos os dias trabalha, se mata trabalhando para isso. É por isso que eu ainda não desisti do meu sonho e do propósito que eu sei que Deus colocou na minha vida, porque eu sei que mesmo que eu não esteja recebendo, eu sei que alguém um dia vai ver esse testemunho aqui, vai ver esse vídeo e vai agradecer por ele, vai mudar algo na vida de alguém, porque se Deus colocou isso aqui no meu coração e eu tô aqui gravando isso, falando da vontade de Deus, né, do que Deus pode fazer na vida de alguém, então eu sei que esse vídeo vai ser direcionado a alguém que precisa ouvir isso, né? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que ele foi um vídeo bem longo, assim, no começo eu falei mais, né, do que a gente passou. Não falei detalhadamente, né? Falei assim, mais por cima mesmo. Porque se eu fosse contar histórias em detalhe, né? Não ia caber num vídeo, ia ser muito tempo. Mas é isso, gente. Não esquece de curtir esse vídeo se tu gostou, deixar um comentário bem legal aí. Me conta com que idade tu casou, né? Que tu foi morar junto com teu marido. Me conta aí que eu quero saber. E se tu não for inscrito, se inscreve aqui no canal pra ajudar, né? Pra ajudar esse canal a continuar crescendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.